Pessoal, vamos falar de uma situação que acontece muito no campo. Vamos falar mais de uma situação de plantio que eu acho que fica mais fácil de entender, mas depois vocês podem levar isso para qualquer outra operação, tá? Que é aquela situação que quando uma passada não bate direito com a outra. Mesmo que tá tudo configurado certinho no monitor, as medidas, as distâncias, foi tudo colocado certo, mas por algum motivo não tá batendo, né? Então vamos considerar aqui um exemplo. Como eu falei, né? Eu não sou muito bom de desenho, mas eu vou tentar desenhar aqui alguma coisa. Só pra gente poder entender aqui, ó. Vamos imaginar que isso aqui é um trator com uma plantadeira, tá? Então vamos usar a imaginação e imaginar que isso aqui é um trator com uma plantadeira. Só que é o mesmo, tá? Só que aqui ele tá fazendo uma passada, ele tá indo para lá, né? Aí ele foi, aqui ele voltou, a mesma plantadeira, só que agora tá indo para lá, né? E aí a mesma plantadeira com o mesmo trator foi para lá. Certo? 3 tiros. Isso, 3 tiros. A mesma máquina, o mesmo conjunto. E isso aqui é bom vocês fazer quando vocês for largar para conferir se tá batendo, tá? Dá 3 tiros. E dê 3 tiros não de 20 metros, dá uns tiros longos de 200, 300 metros aí, sem semente mesmo, antes de largar, porque depois que largar e plantou errado, já plantou errado, já foi. Então é bom fazer essa conferência antes de plantar. Como eu falei, nós vamos falar de plantadeira porque é o que mais acontece e eu acho também que fica mais fácil para entender, mas depois vocês podem levar isso para qualquer implemento, tá? É o que é mais chato para alinhar, isso aí no começo. Então, seguinte, vamos imaginar, então esquece essa parte de cima aqui, né? Vamos imaginar que as linhas da plantadeira, vamos pegar um número redondo para ficar mais fácil, elas são de 50 centímetros. 50 centímetros entre uma linha e outra, tá? Então se as linhas da plantadeira tem 50 centímetros, a linha louca tem que ficar com quanto? 50 também, né? Lógico. Então essa aqui tem que ficar com 50, essa aqui também com 50. Só que elas não estão ficando. Tá abrindo. Ou fechando. Eu vou pegar um exemplo aqui com números mais redondos, mais fáceis para facilitar o entendimento, tá? Mas lá no campo pode às vezes ser um pouco diferente. Por isso que é bom vocês fazer a conferência, tá? Então dá os 3 tiros ali antes de iniciar o plantio, sem semente mesmo, tá? Só para vocês verem a marcação das linhas e dá uns tiros longos aí, 200, 300 metros. Aí vocês vão pegar aqui, ó, na linha louca. Ela ficou aqui, né? Ficou a linha louca. Vocês vão lá e vão tirar a medida dela. Desse lado e desse lado aqui também, ó. Tá? Só que eu tirar a medida não é ali passar a trena uma vez e tirar a medida não, tá? Não façam isso não, porque senão vocês correm o risco de pegar a medida errada. Porque o que acontece? Lembra que nós falamos ontem que a plantadeira ela vai um pouco jogando, às vezes até de acordo com as linhas do plantio do ano passado? Então pega várias medidas, tira ali a cada 5, 10 metros, tira várias medidas, tira umas 10 medições pelo menos para fazer uma média, tá? Tanto desse lado quanto desse. Outra coisa, não começa tirando as medidas na largada da plantadeira. Os primeiros 10, 20 metros ali, a plantadeira ainda está se alinhando, se ajustando. Então não pega a medida no começo, pega a medida lá dentro, quando ela já está alinhada, tá? Aí vocês vão aqui, ó, e vão tirar as medidas, ó, tira uma aqui, mais uns 5, 6 metros para frente, tira outra, mais uns 3, 4, tira outra, tira várias medidas, tira umas 10 aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, ó, para ter uma média. Porque vai que vocês pegam justamente um lugar que a plantadeira deu uma jogadinha ali e vocês vão achar que aquilo é a linha toda e não é.
tá? Ah, outra coisa, né? Esse exemplo que eu vou explicar aqui, eu vou pegar uns números aqui pra gente comparar e tal, mas nós vamos considerar que está usando aqui um sinal de correção RTK, tá? Por quê? Porque no sinal RTK nós conseguimos chegar a um nível de precisão que eu vou tratar aqui, tá? Se você estiver lá com SF1, por exemplo, e a linha era para ficar de 50, mas ela está ficando de 80, ou em outra hora está ficando de 20, está dentro da margem. Está dentro da margem. Só que tem gente que está lá com SF1, tendo esse nível de variação e está lá reclamando que o sistema não presta. Está dentro da margem. Ele pode abrir 30 e pode fechar 30. Se tiver com SF2, ele pode abrir 10 e fechar 10 e está dentro da margem. Então, se tiver dentro dessa variação, de acordo com o sistema de correção, vocês nem vão ter o que fazer, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou considerar um sinal RTK, tá? Para daí sim a gente poder chegar a um nível de precisão melhor. Então a linha era para ser de 50, você veio aqui e mediu a louca. Eu vou chutar uns números aqui, né? Vamos dizer que em um lugar deu 58, no outro 62, 63, 56 e várias medidas aqui. No final você fez a média. Vamos colocar um número mais redondo aqui de média, vamos dizer que deu média 60. Teve várias medidas diferentes, mas na média deu 60. E aqui, ó, uma deu 42, uma 37, 38, tirou a média, deu 40. Só para facilitar o cálculo aqui, coloquei números redondos. O que está acontecendo com essa plantadeira aqui? Ela está abrindo um lado e fechando o outro. Por quê? Por que ela está fazendo isso? Está abrindo porque um lado está ajustado e o outro não. Como assim um lado está ajustado e o outro não? Porque o que está fechando, se o outro está abrindo, então está puxando mais para um lado. Mas ela está puxando por quê? Porque ela está faltando alguma coisa, desregulada, alguma coisa aqui. Não, ela está toda certinha. Você conferiu lá as medidas das linhas, tudo. A centralização, a plantadeira, as linhas estão bem no centro da plantadeira, tudo certinho. Por que de um lado abre e do outro fecha? Pode ser problema na lavoura também, né? Pode até ser, mas geralmente não é. Mas alguma coisa ela está errada aí. Sim. Né? Pessoal, isso aqui acontece porque a plantadeira não está 100% alinhada com o trator. Ela está um pouquinho deslocada para um lado, né? Porque assim, uma coisa é a plantadeira, as linhas da plantadeira estarem centralizadas na plantadeira, no chassi da plantadeira. Isso é uma coisa. Agora, a plantadeira centralizada com o trator é outra coisa. E pode ser que ela está um pouco deslocada do trator. É o que mais acontece isso aqui. Às vezes é um cabeçalho empenado, ou às vezes as linhas não estão bem no meio da plantadeira, está montado um pouquinho de lado. Que vai vir, essa aqui pode botar um pouquinho de centímetro, aí quando for no final aí, uma plantadeira grande, quantos já foi, né? É. Então pode ser que você até começou a montar no centro, mas quando chegou lá numa ponta tá de um jeito e quando chegou na outra tá de outro. O que seria o certo a fazer? Desmontar toda a plantadeira e ajustar os carrinhos. O certo é fazer 3 dias de serviço, né? É. Não, vamos resolver no monitor. No monitor você resolve em 15 minutos. Então, O tempo de tirar a medida, calcular e corrigir no monitor. Corrigir na verdade não. A gente informa isso para o monitor e o monitor que corrige. É na parte do deslocamento, né? Isso, dos deslocamentos. Lembra ali na colhedora que a gente viu que as unidades não estão bem no centro e isso tem que ser informado? A plantadeira é a mesma coisa. Se ela não estiver bem no centro, a gente informa isso e o monitor faz a correção. É bem mais prático. Só que aqui chegamos ao entendimento que a plantadeira não está bem centralizada com o trator e esse deslocamento não foi informado, por isso está abrindo de um lado, fechando do outro. Perguntinha agora que vale um pão de queijo aí no intervalo.
Que distância essa plantadeira está deslocada? E para qual lado? Olha esse lado. 10 centímetros, não? 10 centímetros? 10 centímetros? 20. 10, 20? 20? 20, que eu tô ouvindo 60 ali com mais. Você aposta em quanto? 20 do lado direito. 20 pro lado direito. Quem dá mais? Quem dá Do lado de lá. É, lá e lá, 20 do lado direito. Pessoal, aqui que vem o pulo do gato agora do negócio, ó. Fazer a soma agora. 10 centímetros. 10 centímetros. É o que parece, mas não é. Não é 10. Olha só, primeira coisa, olha só, primeira coisa. 5 para um lado, 5 para o outro. Primeira coisa, para onde a plantadeira está deslocada, certo? Para que lado ela está deslocada? Se aqui abriu e aqui fechou. Lembra que ela foi aqui, voltou aqui e foi aqui de novo. Tá pro lado direito. Hã? Pro lado direito. Direita ou esquerda? Eu acho que é direito. Ó, se ela está indo aqui e essa linha está abrindo, ela está deslocada. E aqui, ela está deslocada para onde? Pra direita. Ou não? Não. Pra esquerda? Continua para a esquerda. É verdade. A plantadeira não mudou, a plantadeira é a mesma. Ela só veio de lá Aqui pra é só, cá. só É a aqui, mesma ó, plantadeira, né? o desenho aqui é a mesma plantadeira, só que agora ela está voltando. Então ela Aqui é do continua mal, né? deslocada para a esquerda. É. Então olha só, aqui deslocou, aqui deslocou. Então olha só, de 60 centímetros para 50, a diferença é 10 centímetros. Só que olha só, quando ela foi, ela abriu, e quando ela voltou, ela abriu também. Então ela abriu metade na ida, metade na volta. 5, eu não falei certo? 5 de um lado, 5 do outro. Não, 5 daqui pra lá, 5 de lá pra cá, ué. Tá Não. certo, foi. É. Então vou comer foi, 10 pão de queijo. Tá certo. Dá uma remendada agora. Você falou 5 para um, 5 para outro. Aqui Não, é 5 de um lado, 5 do outro. Aumentou 10 centímetros, eu não falei? mas é sempre 5 pro mesmo lado. É. Aí aqui, ó. Aí olha só. Não vai comer nenhum. Aí olha só. Quando essa plantadeira foi de novo, ela continua deslocada para a esquerda, ó. Eu calculei, sabe por quê? Então olha só. Porque a linha era 50, aumentou 10. Aí foi do lado, voltou do outro. Eu disse, só aumentou, voltou 5 É, centímetros. mas cada então volta. olha só, todos Mas do os lado desenhos, pessoal, ó, em todos os 3 desenhos ela tá deslocada para a esquerda. Ó, para cá, para lá, para cá, mas é tudo esquerda. Então aqui ela foi abrindo, voltou abrindo. 5 na ida, 5 na volta. Fechou 10 de abertura. Aqui fechou 5 quando desceu, fechou 5 quando subiu. Também totalizando 10 centímetros de diferença. Ninguém ganhou pão de queijo. Não foi eu, pô. Ninguém ganhou pão de queijo. Então, essa plantadeira ela está deslocada 5 centímetros para a esquerda. Nesse exemplo aqui, né? Nós temos que informar isso lá no monitor. Informar, não corrigir. A gente vai lá nos deslocamentos, no deslocamento da plantadeira, o deslocamento lateral dela, porque ela não está centralizada, né? Tem a linha do centro do trator, ela está um pouquinho deslocada. A gente vai lá e informa que ela está deslocada 5 centímetros para a esquerda. O monitor vai fazer o quê? Ele vai jogar 5 para a direita para corrigir. Ele vai tirar o trator da linha para centralizar a plantadeira. Só pro lado desejado. Ele é que vai corrigir, não nós. A gente só informa, ó, monitor, seguinte, a plantadeira está deslocada 5 centímetros para a esquerda. Ele vai falar, beleza. E aquele negócio de ficar puxando ponta, aquilo aí não vai ajeitar? Não, não vai arrastar a pista não. Isso aí vocês vão riscar da agenda de vocês. Ah, beleza. Aí saiu uma plantadeira. Mas e a outra que foi do lado dela? Aí Aí se vem o você... porém. Só que daí se você tiver com várias plantadeiras trabalhando juntas, você vai ter que fazer esse levantamento aqui de cada uma delas. Separada.
É, porque senão uma dá 5, outra já dá mais. Depende do jeito que Isso, perfeito. Só que daí você faz isso aqui com cada uma delas. Vai, volta, vai. 3 passadas. 3 passadas, para você poder medir essa louca e essa louca. Aí você faz o ajuste de uma por uma. Depois que tiver tudo alinhado, você pode colocar todas elas plantando juntas que vai fechar. Mas talvez uma não só puxou só 5 centímetros, né? Aí puxou 5 de cada lado. Talvez a outra puxou mais, né? Mas como tá alinhada centrada da linha, vai dar certo. Só que daí você vai corrigir. Ela pode estar deslocada a 10, só que daí você coloca para o monitor, ó, ela está deslocada a 10, o monitor vai jogar 10 para o outro lado e vai centralizar ela na linha. Então, pessoal... Porque às vezes tem plantadeira que está diferente, né? O cabeçalho, alguma coisa que nem você falou. Às vezes está empenado o cabeçalho, alguma aí ela coisa, dá uma diferença de uma o carinho pra outra. foi montado errado. Só que daí você tem que fazer isso uma por uma. E aí uma coisa é muito interessante, pessoal. A gente tem a ideia que o sistema ali, que ele centraliza o trator na linha, né? Ele não centraliza o trator na linha, ele centraliza o implemento. É o implemento que é centralizado. Então se eu falar, por exemplo, o implemento está 2 metros para a esquerda, o que ele vai fazer? Ele vai tirar o trator 2 metros da linha para que o implemento fique centralizado. E isso aqui, sabe o implemento. Plantadeira acontece muito isso aqui, né? Plantadeira é. Mas essas diferenças poucas, né? Só que olha só, aquilo que eu falei no começo. Nós estamos trabalhando com a RTK. Aí nós podemos corrigir a esse nível de precisão. Se eu estivesse usando aqui um SF2, eu teria que fazer alguma coisa? Está dentro da margem. Então não teria nada para fazer. Se eu tivesse aqui com SF2. Porque até 10 para mais, 10 para menos... No caso aqui podia dar até 20, porque é 10 na ida, 10 na volta. Então, em alguma situação eu poderia ter abrindo 20 e na outra situação talvez fechando 20, que ainda está na margem de erro. Normal. Então esse nível aqui de corrigir 10 centímetros é se eu tiver com RTK, que a precisão é 2,5. Aí eu quero uma coisa mais precisa. Se eu tivesse com SF2 ou SF1, eu não ia nem mexer nisso aqui. Tá? Plantadeira é isso aqui, 10 centímetros, 20 centímetros. Agora, uma grade. As grades geralmente trabalham bem para a esquerda, né? Mesma coisa aqui, ó. Vocês vão dar uns tiros com a grade, ou de outra forma aí, vocês podem também com a grade parada, dá para fazer, tá? Subsolador também. Subsolador. Você passa uma linha pelo centro do trator e passa uma linha pelo centro do implemento. Se a do centro do implemento está do lado, vocês vão medir a distância dessa linha para essa. E informa esse deslocamento no monitor. Com grade o pessoal sofre muito. O pessoal bate as linhas lá, quando vai, beleza, quando vai voltar, sobrepõe. Aí quando vai do outro lado fica uma faixa. Aí faz o quê? Tem que puxar, né? Puxa a linha. Não dá certo. Aí você puxa a linha pra cá, Mas na outra vez puxa pro outro lado. Esse trio que você fez aí, daria pra fazer como assim? Você riscar e medir no chão? Como que é? Na grade? Hã? Esse aqui? Hã? Sim. Por exemplo, eu dou um tiro aqui e aqui. Aí Você pode fazer dando tiro com a grade também. Você dá o tiro, os 3 tiros com a grade. Aí você vê de um lado quanto teve de sobreposição e do outro lado quanto ficou de falha. Aí você consegue determinar qual que é a distância. É chata para coisar, porque do lado ela puxa não, mais pro esquerdo. grade é difícil. A plantadeira já é mais fácil, porque ela é centralizada, né? Tem alguns um pouquinho fora, mas é menos. Só que daí a grade, o que o pessoal faz? Fica puxando linha. É. Só que daí você não puxa a linha no lugar certo. Às vezes você puxa mais, às vezes você puxa menos. Se fizer isso aqui e informar o deslocamento lateral da grade, a grade vai andar sempre centralizada na linha. Não precisa puxar a linha mais. Esquece isso. Você bate a linha, trava lá, desabilita os botões de arrastar a pista e esquece. Não arrasta a pista mais. Inclusive mede o centro do trator, o centro da grade. Sim. Isso é um método. Ou se não, você faz com a grade, igual eu fiz o exemplo aqui da plantadeira. Dá um tiro, volta e dá outro. Mas isso aí que ele falou aí não é mais rápido, não? Vocês acham mais fácil? Pode ser. Você risca aqui no pátio mesmo, né?
risco. Só que tem que lembrar, no caso da grade, a grade é aberta, né? Aí você vê o meio do trator passa uma linha, o meio da grade passa uma linha. Aqui, ó. Aí você mede a distância entre as duas linhas. Aí você vai no monitor e informa, ó, a grade está 50 centímetros para a esquerda. Você põe o que a grade está deslocada. Tem gente que acha que tem que colocar o contrário para corrigir. Não. Vocês vão colocar o que está de fato. Quem vai corrigir é o monitor. Aí o monitor depois ele vai pegar aqui, ó, a grade que estava aqui e vai jogar ela para cá. E vai centralizar na linha. O trator que vai ficar fora, não a grade. E aí, esquece o negócio de ficar arrastando pista. Isso aí vocês só vão usar em algumas situações e olhe lá. Não é para ficar usando no dia a dia, não. Beleza? E aqui, ó, a colhedora de algodão aqui também. As unidades não estão centralizadas, né? Então você tem que ver o centro das unidades com o centro da máquina. Qual o deslocamento? Tem que informar isso. Lá no monitor já está informado. Qualquer implemento, se não for centralizado, mesmo que ele pareça centralizado, mas se as linhas aqui não estão batendo, você vai lá, verifica, e se tiver um deslocamento ali, informa no monitor que ele corrige. Certo?